Não sei, mas talvez eu seja a primeira pessoa na história das esposas infiéis que é verdadeiramente grata ao amante de sua esposa, de todo o coração, por arruinar meu casamento. Parece estranho, mas é mesmo. Encontrei uma vida totalmente nova. É raro eu ficar doente, mas em uma manhã de quinta-feira em particular eu me vi sucumbindo a uma cepa cruel de gripe que circulava no escritório. Meus sintomas eram tão pronunciados que meu chefe decidiu que era melhor eu ir para casa em vez de arriscar infectar todo o local de trabalho. Por volta do meio-dia, cheguei em casa com a expectativa de que minha esposa, Beth, cuidaria da minha doença com cuidado. Imaginei-a preparando uma sopa de galinha nutritiva, verificando minha temperatura e me mimando antes de me colocar na cama. No entanto, quando me aproximei de casa, avistei uma caminhonete verde ocupando nossa garagem. Naquele momento, meu foco estava apenas em quão miserável eu me sentia, então não pensei muito no veículo. Como a caminhonete era uma visão desconhecida e tinha deslocado meu SUV surrado de sempre, estacionei ao longo do meio-fio. Entrando pela garagem, que levava à cozinha, não encontrei nenhum vestígio de Beth nem na cozinha nem na sala da frente. Naquele momento, uma sensação de enjoo surgiu em meu estômago, sem relação com nenhuma gripe, especialmente quando me aproximei dos fundos da casa onde nosso quarto ficava e comecei a distinguir inconfundivelmente os sons de traição. Eu silenciosamente me aproximei da porta entreaberta e espiei para dentro. Lá, para minha surpresa, vi Beth me traindo com um homem estranho, e ela pareceu aproveitar cada momento. Eu assisti do meu ponto de vista, permanecendo despercebido enquanto eles estavam absortos em seus próprios assuntos. Minha reação foi incomum. Parte de mim, sem dúvida, queria intervir e interromper a reunião, mas a outra parte de mim estava entorpecida. É importante esclarecer que não gostei. Isto é se alguém pensa que eu gostei do que vi. Quando você ama alguém tanto quanto eu amei Beth, testemunhar essa pessoa te traindo não é excitante, pelo menos não para alguém conectado normalmente. E eu era, e sempre fui, alguém que levava a fidelidade a sério. Em um instante, quando Beth e seu namorado atingiram o clímax, tive uma epifania, um momento de clareza em que meu futuro se desdobrou diante dos meus olhos. Naquele momento, tomei a decisão de que minha vida estava mudando, para melhor. Peguei meu celular, abri a porta, mudei para o modo câmera e tirei cerca de 4 fotos nítidas dos amantes surpresos. Com evidências visuais da infidelidade da minha esposa e do amante dela, dei meia volta e saí rapidamente da casa pelo mesmo caminho que entrei. Ao sair da garagem, parei para pegar uma chave de fenda e, casualmente, usei-a para furar 2 pneus da caminhonete do idiota. Eu sei, era infantil, mas parecia o mínimo que eu podia fazer. Depois, entrei no meu SUV e fui embora, certificando-me de anotar o número da placa da picape. Isso marcou o início de um novo capítulo na minha vida. Enquanto dirigia sem rumo, pensamentos giravam em minha mente sobre o que eu tinha acabado de testemunhar, percebendo que isso estava fervendo há algum tempo. A duração da infidelidade de Beth era desconhecida para mim, se esse homem era sua primeira traição ou apenas mais uma de uma série. No entanto, não importava. Sinceramente, eu era indiferente. Talvez um pouco de história de fundo seja necessária aqui. Sou Peter Tornil, com 48 anos na época desta história, casado com Beth por precisamente metade desses anos. Uma vez, nós nos apaixonamos profundamente, quase desde o momento em que nos conhecemos. Nosso encontro ocorreu após minha formatura na faculdade, quando embarquei em uma carreira em uma grande empresa de manufatura em uma cidade de médio porte do Centro-Oeste. Eu tinha crescido no oeste de Nebraska, ansiando pela proximidade das montanhas onde passei incontáveis verões acampando. Beth veio da cidade onde passamos toda a nossa vida de casados, e é difícil identificar quando meu casamento se deteriorou. Foi um declínio gradual e imperceptível, invisível para os de fora, mas palpável para mim, à medida que se aproximava do fim. Todos nós temos aspirações, e a minha era residir nas montanhas, elaborando o grande romance americano. Beth, por outro lado, parecia ansiar por um sonho mais simples de encontrar um marido e construir uma família em sua cidade natal. No entanto, como o destino quis, os sonhos muitas vezes colidem com as duras realidades da vida.
Meus sonhos se despedaçaram contra as margens pragmáticas da realidade, levando-me a me entrincheirar em uma cidade mundana do meio-oeste, escrevendo código de computador para a mesma empresa em que entrei logo depois da faculdade. Apesar de atingir um certo nível na escada corporativa, eu me vi estagnado, observando colegas mais ambiciosos me ultrapassarem. Minha relutância em comprometer a qualidade e meu desdém por atalhos atrapalharam meu progresso. Além disso, minha proficiência em minha função me tornou indispensável, mas também negligenciado para promoções, embora eu recebesse aumentos regulares e bônus ocasionais. No entanto, minha passividade exacerbou minha situação. Eu estava contente em me misturar, tanto na minha carreira quanto no meu casamento. Para esclarecer, Beth, com seu cabelo castanho escuro e corpo cheio, continuou atraente para mim, apesar de não ter perdido todo o peso de ter tido nossos filhos. No entanto, parece que outra pessoa compartilhava esse sentimento. Depois de nos casarmos, compramos uma casa logo depois. Ela ficava em um bairro respeitável, embora não em uma área nobre. A casa datava da década de 1960, e alguns de seus componentes permaneceram inalterados desde então. Gradualmente, começamos a substituir um eletrodoméstico após o outro, sem nenhum plano específico, e reparos e remendos constantes se tornaram rotina. Muitas vezes discutíamos a ideia de adquirir uma propriedade melhor, mas depois de refinanciar a hipoteca várias vezes para garantir empréstimos, percebemos que tínhamos nos colocado fora da possibilidade de vendê-la. Em essência, o valor necessário para liquidar o empréstimo e fazer a atualização excedia o valor real da casa. Poderíamos ter vendido por um preço menor para alguém interessado em renová-lo, mas isso não teria resolvido o desafio de encontrar um lugar mais adequado e acessível para viver. Além disso, enfrentamos desafios em relação aos nossos filhos. 3 anos depois de casados, demos as boas-vindas ao nosso primeiro filho, Jason, seguido por uma menina, Laura, 4 anos depois. Essas crianças personificam os desafios que os pais enfrentam, semelhantes aos observados no reino animal, onde às vezes os pais consomem seus filhotes. Fiz esforços para incutir disciplina, embora a abordagem de Beth pendesse para a indulgência, concedendo a eles tudo o que desejassem. Ela se opôs veementemente a qualquer forma de punição por seu mau comportamento. As consequências desse conflito foram significativas. Jason demonstrou preguiça, desrespeito e desordem, enquanto Laura exibiu sinais de comportamento neurótico e promiscuidade. Eles aprenderam rapidamente a manipular Beth e eu para satisfazer seus desejos, resultando em nossa perda de autoridade quando eles chegaram à adolescência. Jason lutou para manter o emprego, frequentemente perdendo empregos de salário mínimo desde que mal se formou no ensino médio. Os empregadores, ao que parecia, preferiam pontualidade e uma aparência decente. Ele residia em uma casa decadente na cidade com 3 amigos igualmente desmotivados, e eu suspeitava que ele se entregava ao abuso de substâncias. Enquanto isso, o desempenho acadêmico de Laura sofreu devido ao uso constante de um tocador de MP3 durante as aulas. Além disso, ela se envolveu com um estudante universitário duvidoso coberto de tatuagens. Beth, empregada como enfermeira, preferia trabalhar em turnos noturnos. Consequentemente, nos dias úteis dela, eu voltava para casa por volta das 5h30, às vezes compartilhando o jantar antes que ela partisse para o trabalho, aproximadamente às 6h15. Devido aos nossos horários conflitantes, nossa comunicação diminuiu e nossa intimidade declinou gradualmente. Conseguimos arranjar tempo um para o outro de vez em quando, talvez 1 ou 2 vezes por mês, geralmente nos fins de semana, quando ela estava livre. Nosso relacionamento permaneceu estável até cerca de 18 meses antes desse incidente, quando sua atitude em relação a mim mudou de forma negativa. Embora ela sempre tenha sido um pouco mal-humorada, a menopausa piorou muito. Gradualmente, ela começou a me recusar, frequentemente citando dores de cabeça ou fadiga como razões para abstinência, e frequentemente ia para a cama antes de mim. Além disso, ela se tornou cada vez mais crítica em relação às minhas ações ou à falta delas. Olhando para trás, percebi que os sinais de alerta eram óbvios, mas não os reconheci na época. Durante os momentos em que esperava que Beth estivesse acordada e ativa, ocasionalmente tentava ligar para casa, apenas para não receber resposta. Em algumas ocasiões,
Ela saía para beber com colegas de trabalho em um bar noturno popular entre os que trabalhavam no turno da noite. Houve casos em que ela voltava para casa depois de trabalhar nos fins de semana e imediatamente começava a lavar roupa, aparentemente ansiosa para lavar algo antes que eu pudesse perceber. Todos os sinais pareciam apontar para a infidelidade de Beth, mas, como mencionei, isso realmente não importava para mim. Então, vamos recapitular. Eu estava preso em um emprego sem futuro em uma cidade sem graça, vivendo em uma casa cara e dilapidada. Eu não tinha nenhuma vida íntima, minha esposa cruel tinha um caso extraconjugal e meus filhos estavam fadados a problemas. Que opções eu tinha? Provavelmente, eu fiz o que acabei fazendo. Na verdade, a primeira coisa que fiz foi visitar a clínica sem hora marcada para os meus sintomas de gripe. Depois de receber uma injeção de esteroides e uma receita de antibióticos, comecei a me sentir um pouco melhor. Então fui ao Walmart para pegar minha receita e pegar alguns itens essenciais, como produtos de higiene pessoal, um fogão elétrico, uma panela pequena, sopa e refrigerantes. Depois, dirigi pela cidade para fazer check-in em um motel. Antes de ir ao Walmart, fiz uma parada no banco para sacar algum dinheiro para uma estadia de alguns dias no motel. Depois de me instalar, criei um plano para os próximos dias enquanto esquentava uma lata de sopa. Depois de comer o que consegui, guardei o restante na mini-geladeira, depois me retirei para a cama e adormeci. Quando acordei na escuridão, me senti desorientado até lembrar do meu paradeiro e propósito. Ainda enfraquecido pela gripe, eu estava muito sobrecarregado pela doença e pelo choque de encontrar Beth naquele estado para processar completamente o que havia ocorrido. Reaquecendo o restante da sopa, tomei uma Sprite e assisti a um jogo de futebol na TV antes de voltar para a cama. Olhei para o meu telefone e encontrei várias chamadas perdidas de Beth, as quais respondi com um sorriso sombrio. Deixe-a se preocupar, pensei. Na manhã seguinte, eu me senti significativamente melhor. Minha primeira ação foi informar o escritório sobre minha ausência. Ao ligar, a secretária do meu chefe me informou sobre as tentativas persistentes de Beth de me contatar. Se ela ligar de novo hoje, o que espero que aconteça, apenas informe que não estou bem e não estarei em casa, instruí. Onde você está, Pat? Ela perguntou. Digamos que não estou em casa, entendeu? Respondi antes de encerrar a ligação, deixando claro que não tinha mais residência. Tendo contemplado meu curso de ação extensivamente, fiquei cada vez mais satisfeito com minhas decisões. Não conseguia me ressentir de Beth. Era evidente que ela não queria mais continuar casada comigo. O que quer que ela desejasse, algo além da minha capacidade de fornecer, eu me recusei a impedir sua busca. Se ela buscasse intimidade com outros homens, que assim fosse. Eu lhe concedi a liberdade de fazer o que quisesse, libertando-me no processo. No entanto, houve repercussões a serem tratadas. Nada grave, mas consequências, no entanto, tanto para Beth quanto para seu amante. Minha ação inicial foi entrar em contato com o departamento de veículos automotores, expressando interesse em comprar uma picape, da qual eu havia perdido os detalhes de contato do proprietário. Armado apenas com o número da placa, juntamente com a marca, modelo e cor do veículo, o atendente prestativo prontamente me forneceu o nome e endereço do homem. Posteriormente, procurei um amigo advogado para uma recomendação sobre o melhor advogado de divórcio da cidade. Seguindo o conselho, marquei uma reunião com o advogado recomendado, uma mulher, para 1 hora daquela tarde. Depois de tomar banho, fui até o saguão para um café da manhã leve antes de ir ao banco. Eu tinha comprado 2 certificados de depósito anos atrás, que eu troquei junto com a retirada de metade do dinheiro de nossas contas poupança e corrente conjuntas. A maioria dos fundos foi para uma nova conta corrente somente em meu nome, junto com um cartão de débito do banco, me deixando com mais de $4.000 em cheques de viagem. Então, passei algum tempo contatando as empresas de cartão de crédito para cancelar e transferir a propriedade de todos os cartões, exceto um, para o meu nome, acertando os saldos de cada um. Não me incomodei com o cartão que deixei para Beth, deixando que ela lidasse com isso. Depois, visitei uma filial da biblioteca pública para usar os computadores deles. Transferi 4 imagens claras e explícitas do meu telefone para um endereço de e-mail, imprimindo 2 cópias de cada uma.
Finalmente, pesquisei informações sobre o indivíduo com quem minha esposa estava no dia anterior, um tal de Clark Slater. Descobri que ele era casado, então anotei o nome de sua esposa. Depois, coloquei cópias das fotos junto com uma nota indicando onde eu poderia ser contatado para mais informações em um envelope endereçado a ela. Então fui ao correio, comprei selos e enviei para ela. Depois disso, tive uma consulta com Grace Shaw, a advogada. Eu a informei sobre minhas ações e intenções, e ela simplesmente assentiu ao ver as fotos. No entanto, sua pergunta inicial foi de cautela. O divórcio parece bem drástico com tão pouco aviso, ela comentou. Você tem certeza de que não deseja tentar a reconciliação? O que há para reconciliar? Eu respondi. Minha esposa está envolvida com outro homem, e eu não tenho desejo de obstruir o amor verdadeiro. Tenho lugares para ir e coisas para realizar na minha vida, e permanecer com um cônjuge infiel não faz parte desses planos. No final das contas, concordei com uma separação legal, abrangendo 90 dias. Os papéis do divórcio foram redigidos, e se, após o período de 3 meses, eu permanecesse resoluto em terminar meu casamento, os papéis seriam arquivados e Beth seria intimada. Grace perguntou sobre suas preferências para um acordo se você prosseguir com o divórcio, eu disse. Já reivindiquei metade do dinheiro líquido do nosso banco, respondi. Ela tem um 403B do trabalho dela, que pode ficar com ele, mas não receberá nada do meu 401K. Ela também pode ficar com a casa, já que a hipoteca está no nome dela. Mas se ela vender, espero metade dos lucros. Tudo bem, Sr. Tornil, isso cobre, Grace confirmou. Aguardarei suas atualizações em cerca de 3 meses. Minha parada final foi no escritório, não para trabalhar. Visitei o Departamento de Recursos Humanos para perguntar sobre a aposentadoria antecipada. Com 26 anos na empresa, eu tinha acumulado um fundo de aposentadoria substancial. Fiquei sabendo que poderia ter acesso à minha aposentadoria aos 60 anos, o que ainda levaria 12 anos, uma notícia decepcionante. No entanto, fiquei animado quando perguntei sobre sacar meu 401K, embora o representante do HRD tenha aconselhado fortemente contra isso devido à penalidade fiscal significativa. No entanto, se eu desejasse, poderia sacar instantaneamente cerca de $65.000. Expressei gratidão a eles e voltei para o meu motel. Exausto, fiz outra panela de canja de galinha antes de me recolher para dormir, dormindo por quase 7 horas. Ao acordar depois da meia-noite, eu sabia que a parte mais desafiadora do meu dia me aguardava, recuperar meus pertences da casa. Beth deveria estar no trabalho, mas sua ausência era incerta. Como se viu, ela não tinha ido trabalhar. Encontrando Beth dormindo, a casa permaneceu em silêncio. Laura, aparentemente preocupada com minha ausência, tinha saído para seu passeio habitual de sexta à noite. Eu ponderei se as crianças sequer notariam minha ausência. Provavelmente não. Primeiro, juntei itens necessários da garagem, ferramentas, equipamentos de acampamento e outros itens úteis. Em seguida, peguei meu laptop no escritório, transferi arquivos do PC de casa e então o carreguei no meu veículo. Eu tinha algumas caixas comigo, cheias de CDs, um tocador portátil, vários livros e lembranças significativas, incluindo algumas fotos. Nada de Beth, no entanto. Depois de carregá-las no meu veículo, peguei algumas malas e entrei silenciosamente no meu antigo quarto. Eu estava na metade da arrumação quando ouvi um suspiro suave atrás de mim, seguido pela voz de Beth. Peter, onde você estava? Ela perguntou. Eu estava tão preocupada com você. Você está agora? Eu respondi, tentando manter a raiva longe da minha voz. O que você está fazendo? Beth perguntou. O que parece que estou fazendo? Eu respondi sarcasticamente. Arrumando as malas? Beth gaguejou. Dê a essa garota uma estrela de ouro por brilhantismo, comentei. Peter, sinto muito, ela começou, mas eu a interrompi. Beth, não quero ouvir suas desculpas ou pedidos de desculpas, afirmei. Não importa por que ou como ou mesmo quem, embora eu saiba disso. Se você quer amar outra pessoa, tudo bem, eu vou deixar. Mas eu não o amo, ela protestou.
Eu te amo. Eu não o quero. Eu quero você. Poderia ter me enganado, retruquei em um tom amargo. Parecia que você o queria muito ontem à tarde. Betty sentou-se com o rosto enterrado nas mãos, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Eu a observei em silêncio. Qualquer traço de raiva que eu pudesse ter sentido havia se dissipado, substituído por... Não consegui identificar bem. Simpatia? Não exatamente. Desprezo? Talvez uma dica. Repulsa? Sim, até certo ponto. No entanto, acima de tudo, cheguei à dura conclusão de que o que eu mais sentia era vazio. Naquele momento, percebi que não nutria mais nenhuma emoção por ela. Eu estava simplesmente indiferente. Terminando de arrumar as malas, deixei que ela chorasse no travesseiro. Só quando eu estava indo até a porta do quarto com as malas é que ela pulou da cama, tentando impedir minha partida. Espere, Betty implorou. Não vá, Betty, por favor, não podemos resolver isso, por favor? Sinto muito, não significou nada, foi apenas um encontro físico. Fiquei em silêncio, me desvencilhando de suas mãos e indo para a frente da casa. Betty seguiu atrás de mim, soluçando incontrolavelmente. Fiz um gesto em direção ao aviso de separação legal na mesa da cozinha em meio aos restos do nosso jantar de pizza daquela noite. Voltarei em 3 meses, por volta de meados de dezembro, anunciei. Se minhas intenções não mudarem, pedirei o divórcio. Manterei vocês informados sobre minha localização, mas, por enquanto, estou partindo sem ter uma ideia clara do meu destino. Adeus, Betty, talvez eu te veja de novo, Betty exclamou quando saí carregando minhas malas. Sem olhar para trás, entrei no carro e dirigi de volta pela cidade até meu quarto de motel. No dia seguinte, como era sábado, dormi até de manhã. Quando acordei, arrumei minhas coisas e saí do motel. O custo da estadia no motel era de $85 por noite, então escolhi um hotel perto do meu escritório onde havia descontos para estadias longas. Por cerca de $45 por noite, aluguei um quarto arrumado com cozinha compacta, acesso à internet a cabo e uma TV grande por 2 semanas. Eu me entreguei a um pouco de entretenimento adulto, mas passei o fim de semana jogando futebol e relaxando completamente. Voltei ao trabalho na segunda-feira de manhã e imediatamente enviei minha carta de demissão ao meu chefe, que entrou em vigor 2 semanas depois. Naturalmente, minha decisão chocou a todos no escritório. Depois de ser um funcionário regular por tanto tempo, provavelmente me fundi com o background. Meu chefe em particular ficou furioso, passando as 2 semanas seguintes tentando me convencer a não me aposentar, mas eu permaneci inflexível. Durante a primeira semana, recebi uma ligação da minha filha na terça-feira. Acabou sendo uma conversa reveladora. Papai, por que você está nos deixando? Laura perguntou. Você vai ter que perguntar para sua mãe sobre isso, eu respondi. Ela disse para perguntar a você, Laura retrucou. Tudo bem, eu concordei. Na quinta-feira à tarde, eu a encontrei na cama com outra pessoa. Eu estava com gripe, saí do trabalho mais cedo e lá estava ela. Tenho evidências para apoiar isso. Uau, Laura exclamou. Eu não achava que ela fosse capaz disso. Bem, isso explica por que ela tem estado tão emotiva. Papai, ela é uma bagunça. Ela passa o tempo chorando e se culpando. Ela ligou dizendo que estava doente os 3 dias deste fim de semana, sabia? Diga à sua mãe para se recompor, eu disse entre dentes. Se ela acha que pode me manipular para voltar, ela está enganada. Eu já pedi aposentadoria e daqui a uma semana sábado eu vou embora. Depois disso, o que ela, você ou seu irmão irresponsável fizerem não é da minha conta. Bem, droga, eu também te amo. Pai, Laura chorou. Ei, você nunca se importou comigo antes. Por que começar agora? Retruquei. Você só está preocupada que a viagem fácil esteja prestes a acabar. Isso não é verdade, Laura disse pensativamente. Eu preciso de você. Você é o único sensato nesta casa, e eu não sei o que vai acontecer sem você. Tenho certeza de que você vai conseguir, eu disse. Olha, Laura,
Peço desculpas pelo que eu disse. Foi duro da minha parte. Vou manter contato e estarei em casa no Natal, tudo bem? Eu te amo, de verdade. Eu sei, papai, ela fungou. Eu também te amo. Jason nunca ligou. Nas últimas 2 semanas, tenho estado bastante ocupado. Beth fez inúmeras tentativas de falar comigo, mas depois que desliguei na cara dela várias vezes, ela entendeu que eu não estava interessado em conversar. Seus colegas de trabalho tentaram me persuadir a me encontrar com ela, mas eu recusei, expressando minha recusa de forma bem direta. Acontece que Clark Slater, um enfermeiro do local de trabalho de Beth, estava envolvido com ela há cerca de 6 meses. A maioria das pessoas com quem falei acreditava que ele era o único com quem ela havia me traído, embora não pudessem confirmar. Deixei claro para todos eles o quão grato eu estava por me deixarem saber sobre a infidelidade da minha esposa. Eles não tinham muito a dizer depois disso. Durante a primeira semana, recebi uma ligação da esposa de Clark Slater, revelando que Beth não foi a primeira enfermeira, casada ou não, com quem ele se envolveu. No entanto, Beth seria a última, pelo menos enquanto ele permanecesse seu marido, pois eu finalmente havia fornecido a ela evidências sólidas para expulsá-lo. Curiosamente, nunca ouvi falar de Clark, nem sobre Beth nem sobre seus pneus vandalizados. Antes de sair do meu trabalho, eu tinha uma infinidade de tarefas para concluir. Primeiro, eu precisava treinar alguém capaz de lidar com minhas responsabilidades até que um substituto em tempo integral fosse contratado. Em segundo lugar, eu tinha que garantir que meu veículo de 12 anos recebesse manutenção. Além disso, eu tinha que procurar um corretor para transferir meu 401k para uma conta privada e coordenar com o HRD sobre minha indenização por rescisão e a utilização do meu tempo restante de doença. Durante meu tempo de inatividade, eu me ocupava principalmente assistindo TV, navegando no meu laptop ou comprando itens necessários para minha partida. Também arranjei tempo para encontrar alguns amigos, todos os quais expressaram descrença na suposta infidelidade de Beth. A chegada do meu último dia de trabalho, a segunda sexta-feira, trouxe uma pontada de arrependimento. Depois de dedicar 26 anos à empresa, eu tinha feito muitas amizades lá. Durante o almoço daquele dia, meu chefe reuniu nosso departamento para uma pequena celebração de aposentadoria, durante a qual eu inesperadamente fiquei emocionado. Tentando fazer um breve discurso de agradecimento, me vi tomado pelas lágrimas, marcando a primeira vez que chorei em anos. Minhas emoções derivavam tanto da tristeza de sair quanto das circunstâncias que me levaram a me aposentar. Nas últimas 2 semanas, eu estava tão ocupado que não me permiti confrontar as emoções decorrentes da traição de Beth. Ver meus colegas de trabalho reunidos para me homenagear foi avassalador. No entanto, eu rapidamente superei isso, especialmente quando Marcy Glover se aproximou de mim e me convidou para uma reunião depois do trabalho, com alguns deles no Chili's. Naturalmente, aceitei, apesar de deixar claro que não bebo. Marcy, uma colega entusiasta de computadores, era incrivelmente atraente. Com 30 e poucos anos, ela era uma divorciada alta e loira, com uma filha de 10 anos que passava o fim de semana com o pai. Ao mencionar isso, ela me lançou um olhar sugestivo. Devo confessar que fiquei surpreso. Embora eu não me considere pouco atraente, na verdade pareço mais jovem do que minha idade, nunca pensei em mim como particularmente atraente. Sendo um pouco mais baixo do que a média, com 1,75 metros, usando óculos, ostentando uma barriga leve e sem um físico esculpido, eu não me via como um galã. No entanto, aquela noite revelou uma revelação surpreendente sobre meu fascínio. Nosso grupo consistia em 7 pessoas, incluindo 3 mulheres, 2 homens, Marcy e eu. Pela primeira vez, me vi no centro das atenções. Passamos horas conversando enquanto tomávamos cerveja, ou no meu caso, chá, compartilhando histórias sobre o trabalho, a cidade e um sobre o outro. Em meio à alegria, também desfrutamos de um jantar farto. Conforme a noite avançava, eu me vi sentado ao lado de Marcy, e ficou bem óbvio que ela estava flertando comigo. Ela estava sentada bem perto com a mão no meu antebraço. Eu não conseguia determinar se suas ações eram causadas por álcool ou interesse genuíno. Por volta das 9 horas começamos a nos dispersar. Considerando que eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, levantei-me para ir embora. No entanto,
Quando olhei para Marcy, percebi que ela não deveria dirigir em suas condições, e me ofereci para dar uma carona. Depois de trocar abraços e bons desejos, acompanhei Marcy até meu Explorer. Uma vez lá dentro, ela se aproximou, colocou a mão no meu quadril e me encarou atentamente. Não estou tão bêbada quanto você pode pensar, Marcy admitiu, e eu só queria te dar uma carona, mas não para minha casa. Onde você gostaria que eu te levasse? Fingi incompreensão. Leve-me para o seu motel, ela respondeu, então puxou meu rosto para ela e me beijou. Marcy, você não precisa fazer isso, eu disse. Quer dizer, é claro que estou sozinha, mas não quero pena. Não é sobre pena, ela insistiu. Pat, eu gosto de você desde que comecei a trabalhar lá, e agora finalmente tenho a oportunidade. Não vou perder isso de vista. Você gostou de mim? Perguntei. Vamos, Marcy, olhe para mim. Estou acima do peso e tenho cabelos grisalhos. Marcy acenou com a mão, descrevendo-me como um homem maduro e bem constituído. Primeiro de tudo, você não é muito denso. Em segundo lugar, cabelos grisalhos aumentam sua atratividade. Em terceiro lugar, você é bem bonito. E, finalmente, você é um dos homens mais gentis que conheço. Ao contrário de muitos outros em nosso círculo, você nunca flertou comigo ou com outras mulheres. Todos nós notamos isso. Você sempre se comportou com dignidade. Sempre fui um marido fiel, respondi com um toque de tristeza. Olha, você vai embora amanhã e merece ser mimado antes de ir, insistiu Marcy. Então, você vai me levar para o seu motel e se divertir ou não? Sorri e liguei o motor. Para falar a verdade, fantasiei sobre Marcy Glover inúmeras vezes, mas sempre pensei que ela estava fora do meu alcance. Além disso, eu era devotado ao meu casamento. Tecnicamente, eu ainda era oficialmente casado, mas emocionalmente eu sabia que tinha acabado. Marcy Glover se ofereceu para me entreter, e eu não iria recusar. Assim que a porta do meu quarto fechou, imediatamente fomos direto ao assunto. Tudo começou no corredor e terminou na cama. Eu me inclinei para trás na cama e observei Marcy. Obrigada, eu disse. Beth nunca deixaria isso acontecer. Eu posso entender por que algumas mulheres podem pensar assim, Marcy respondeu. Pessoalmente, eu acho isso incrivelmente legal. Nós nos reclinamos na cama, descansando um pouco antes de prosseguir para a próxima rodada, e depois disso, nós dormimos juntas. Enquanto a tênue luz do amanhecer filtrava pelas cortinas, fizemos amor uma última vez antes de levantar, tomar banho e nos vestir. Marcy me ajudou a arrumar minhas coisas, e então eu fui embora, levando-a de volta para onde seu carro estava estacionado. Antes de nos separarmos, ela me beijou e me olhou diretamente nos olhos. Pat, tudo o que posso dizer é que sua esposa tomou uma decisão tola, ela comentou. Ela não percebe o que está abrindo mão. Bem, suponho que às vezes você se acostuma com alguém e cai na rotina, respondi. Talvez eu não tenha feito o suficiente da minha parte. Você sabe como é. É, eu entendo. Marcy assentiu. Pat, espero que você encontre o que está procurando, mas se você decidir voltar aqui por um tempo, me procure. Prometo que vou te tratar muito melhor do que Beth tratou. Obrigado, Marcy, eu reconheci. Vou manter contato. Você nunca sabe o que o futuro reserva. Tome cuidado, ok? Você também, ela respondeu. Fique seguro. E com isso, eu parti. Coloquei meu veículo na interestadual sentido oeste e não olhei para trás. Embarquei em uma jornada solo pelo país sem planos, sem cronograma, sem agenda. Eu tinha destinos no oeste que queria visitar, coisas que queria experimentar, mas sem cronograma fixo. Eu seguiria meus instintos onde quer que eles me levassem. Era algo que eu desejava fazer há anos, mas nunca tinha conseguido. Seja por restrições financeiras, obrigações familiares ou compromissos de trabalho, sempre havia algo me segurando. Agora eu não tinha nenhum desses impedimentos. No entanto, meu destino inicial era minha cidade natal. Eu pretendia passar alguns dias com meus pais idosos e rever velhos amigos. Inesperadamente,
reencontrei uma amiga, o que acabou sendo uma experiência deliciosa. Ao saberem sobre meu término com Beth, meus pais expressaram decepção, embora minha mãe tenha admitido que não estava surpresa. Ela não pareceu muito feliz durante suas visitas recentes, comentou minha mãe. Na segunda-feira seguinte, enquanto estava no supermercado reunindo suprimentos para minha jornada, ouvi alguém chamando meu nome. Olhando ao redor, não pude deixar de sorrir ao avistar uma explosão do passado. Era Dolores Valdez, uma antiga colega de classe minha. Embora ela fosse um ano mais nova, nós frequentemente compartilhávamos aulas na escola e desenvolvemos uma amizade. Naquela época, Dolores era um bom partido, um pouco acelerada demais para mim, mas o tempo a havia amaciado. Ela havia aprendido a dura lição de que a via rápida nem sempre era o melhor caminho. No entanto, o tempo foi gentil com ela. Ela continuou deslumbrante. Se alguma coisa, a idade havia realçado sua beleza desde o ensino médio, suavizando suas feições e adicionando um toque de charme. Com uma altura um pouco abaixo da média, ela ostentava cabelos grossos e escuros, olhos castanhos cativantes e curvas em todos os lugares certos. Após seu segundo divórcio, ela retornou à cidade, trabalhando como gerente assistente em uma loja próxima. Sua casa aconchegante em um bairro sereno, não muito longe da família de sua filha, era onde ela residia sozinha. Enquanto nos encontrávamos, mencionei meu divórcio iminente, o que fez brilhar seus olhos. Estou livre amanhã, ela sugeriu calorosamente. Que tal se juntar a mim para jantar? Parece maravilhoso, respondi. Algum lugar em particular? A resposta dela veio com uma pitada de nostalgia. Que tal o meu lugar? Fazia séculos que eu não cozinhava para um homem, especialmente um velho amigo como você. No dia seguinte, por volta das 19 horas, cheguei na casa de Dolores e vi que ela estava usando um vestido vermelho justo com alças finas, feito com bom gosto. O vestido se agarrava a ela, enfatizando sua figura. Ao entrar em sua casa pequena, mas ao mesmo tempo arrumada, fui recebido pelo aroma sedutor de enchiladas assadas no forno e uma variedade de iguarias mexicanas que estavam sendo preparadas para o jantar. Rapidamente ficou claro que Dolores não era apenas uma excelente cozinheira, mas também uma conversadora fascinante. Enquanto esperávamos o jantar terminar de cozinhar, sentamo-nos bem juntinhos na sala de estar dela, conversando sobre a vida um do outro. Ela demonstrou grande compreensão em relação ao que tinha acontecido comigo e também simpatizou com a situação de Beth. Dolores tinha vivenciado o fim de seu primeiro casamento devido à infidelidade, e seu segundo casamento tinha terminado de forma semelhante devido à infidelidade de seu marido. Ela ofereceu insights de ambas as perspectivas, o que não necessariamente me confortou, mas forneceu alguma clareza. O jantar acabou sendo excepcional, enchiladas, tostadas, arroz e o flan mais delicioso que já provei. Como você consegue ficar tão magro apesar de cozinhar assim? Brinquei, dando tapinhas em meu estômago cheio. Ah, eu só cozinho assim em ocasiões especiais, Dolores riu. Se eu me entregasse todo dia, eu seria tão larga quanto alta. Nós voltamos para a sala de estar e sentamos um ao lado do outro no sofá novamente. Conversamos por um tempo, eventualmente tocando no tópico do porquê ela me convidou naquela noite. Eu queria fazer algo que nunca fiz quando estávamos no ensino médio, ela explicou. Você sempre foi tão gentil, tão charmoso, tão atraente. Mas eu sabia que nunca conseguiria cortejá-la naquela época. Meus pais não aprovariam se eu namorasse alguém que não fosse hispânico. É irônico, não é? Eles não se importavam que eu falasse com todos esses membros de gangue se eles fossem mexicanos. Mas um bom cara branco? Estava fora de questão. Mas você não enfrenta mais esse problema, enfrenta? Percebi quando aproximei meu rosto do dela. Então nos beijamos. Dolores demonstrou uma ânsia que lembrava o desejo de um homem faminto, o que me divertiu. Ela derramou algumas lágrimas quando perguntei quanto tempo fazia desde seu último encontro romântico. Faz muito tempo, ela admitiu. Quando voltei para cá, jurei não entrar em mais relacionamentos imprudentes alimentados por memórias do passado. Mas em uma cidade pequena, essas memórias persistem. Se eu ganhasse $5 para cada oferta de alguém com quem estudei no ano passado, eu estaria financeiramente seguro.
É por isso que esse evento significa tanto para mim. Era uma vez, você nunca me julgou e não teria feito uma oferta inapropriada se eu não tivesse convidado você aqui. Eu conheço você. Você não faria isso. Isso não significa que eu não teria pensado nisso, eu ri. Acredite em mim, Dolores, você era o assunto das minhas fantasias. Por alguma razão inexplicável, ela se conquistou completamente quando murmurou algo em espanhol antes de me abraçar apaixonadamente. Ela rapidamente tirou meu suéter, depois minha camiseta, e assim por diante, e então a mágica aconteceu. Desabando de costas, não pude deixar de rir contente. Foi então que comecei a pensar na sequência de eventos desencadeados por Clark Slater que me libertou da estagnação em minha vida. Graças a ele e seu caso com minha esposa, fui poupado da rotina de viver em uma cidade discreta, de um casamento sem amor e do caos da vida familiar em uma casa dilapidada. Eu estava livre para trabalhar para uma corporação sem rosto que não me desafiava mais. Agora, eu poderia explorar novos horizontes com a consciência tranquila, realizar quaisquer desejos e conhecer qualquer pessoa. Tudo isso se tornou possível graças à revelação da infidelidade da minha esposa. Depois de recuperar o fôlego, Dolores e eu nos retiramos para seu espaçoso banheiro, um dos poucos luxos que ela se permitiu desde que voltou para a cidade. No dia seguinte, passei um tempo com minha família antes de fazer uma viagem séria. No caminho, refleti que havia se passado exatamente 3 semanas desde que conheci Betty Clark, 3 semanas que mudaram completamente minha vida. Esta viagem foi o primeiro passo para meu conhecimento de uma nova vida. Nos 3 meses seguintes, viajei para as regiões ocidentais do país, visitando lugares sobre os quais eu só tinha lido antes. Meu primeiro destino foi o Monte Rushmore, depois do qual explorei o local da Batalha de Little Bigor por alguns dias. Andei pela vizinhança me sentindo conectado ao espírito de Custer e do 7º Regimento de Cavalaria, bem como ao espírito de Crazy Horse e seus guerreiros. Depois disso, embarquei em uma jornada para Jackson Hole, onde acampei por 1 semana e meia, explorando Yellowstone e os Grand Tetons. Continuando minhas viagens, segui para o norte para passar algum tempo no norte de Idaho, montando acampamento às margens do lago Pendoriel. Eu já tinha visitado a área uma vez antes, durante um jamboree dos escoteiros em 1969, onde meus colegas escoteiros e eu perdemos o primeiro pouso na Lua, pois estávamos situados longe de qualquer televisão. Durante minha estadia, eu me entreguei à pesca no lago e explorei as trilhas cênicas, saboreando a atmosfera refrescante das montanhas rochosas do norte. No entanto, acordar em uma manhã de final de outubro e encontrar 3 polegadas de neve no chão sinalizou que era hora de buscar climas mais quentes. Posteriormente, segui para Seattle antes de traçar a costa do Pacífico através do Oregon, eventualmente chegando ao Vale do Napa, onde saboreei alguns dos vinhos excepcionais da região. De lá, segui para Yosemite para uma estadia prolongada. Posteriormente, visitei meus parentes idosos e tia e tio que moravam nas proximidades de Los Angeles. Enquanto estava lá, ele facilitou meu desejo antigo de testemunhar o jogo de rivalidade entre Southern Cal e UCLA no icônico Rose Bowl Stadium, um evento de ponta no futebol universitário. Também dediquei um dia para relaxar em Venice Beach, me deliciando com a visão dos corpos tonificados típicos da Califórnia, vestidos com trajes minimalistas. Enquanto passeava por uma loja de presentes na praia, uma ideia me ocorreu. Deparei-me com um cartão postal retratando 4 mulheres atraentes e escassamente vestidas sob o título Saudações de Venice Beach. Em cada cartão postal, escrevi uma nota expressando gratidão por me dar a oportunidade de embarcar nessa viagem me envolvendo em casos extraconjugais. Então, enviei uma para minha esposa, Betty, e outra para seu amante, Clark, endereçando-os respectivamente em nossa casa e no hospital. Essa escapada ocorreu no fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, marcando o prelúdio da minha jornada para meu destino final. Meu amigo mais próximo do ensino médio morava em Durango, Colorado, uma cidade montanhosa deslumbrante perto da região de Four Corners. Ele e sua esposa tinham lançado um pequeno empreendimento e precisavam de assistência com marketing de computador e outras artes digitais. O arranjo me serviu perfeitamente. Ele possuía uma moradia modesta, que ele estava utilizando como uma propriedade para lugar onde eu poderia me hospedar.
Além disso, ele propôs um horário de trabalho flexível, me concedendo a liberdade de viajar para onde e quando eu quisesse. Tendo dedicado amplas horas de lazer para viajar e escrever, eu tinha acumulado material para o que poderia potencialmente se tornar um livro atraente. Eu narrei minha jornada pessoal, motivações e reflexões ao longo do caminho. Uma vez que minhas responsabilidades com Betty foram cumpridas e eu me estabeleci no Colorado, pude dedicar tempo para refinar meu manuscrito. A narrativa mergulhou nas convulsões da vida de meia-idade, precipitadas por um único evento calamitoso. Sem que eu soubesse, naquela segunda-feira, quando embarquei em minha jornada para o Colorado, outra reviravolta imprevista me aguardava, pronta para alterar o curso da minha vida mais uma vez. Alguns dias depois de eu chegar em Durango, Chris, que é a esposa do meu amigo Kyle, me informou que ela havia convidado uma de suas amigas para compartilhar o jantar de ação de graças conosco. De acordo com Chris, essa amiga morava sozinha e não se socializava muito. No entanto, Chris não suportava a ideia de alguém passar o dia de ação de graças sozinho, então ela estendeu o convite, que foi aceito. É interessante como eventos significativos da vida podem depender de decisões aparentemente pequenas como essa. Talvez eu tivesse cruzado o caminho de Maureen MC Dermott eventualmente, mesmo que Chris não a tivesse convidado, mas quem pode dizer o que poderia ter acontecido nesse meio tempo? Talvez Maureen tivesse se mudado, ou talvez outra pessoa tivesse entrado em sua vida. Não posso dizer com certeza. O que eu sei é que quando Maureen entrou na casa de Kylie e Chris, senti um frio na barriga e, no fim do dia, eu estava determinado a fazê-la minha. Eu encontrei uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, alta, quase 1,80 m, com um corpo esguio que não era magro. Sua pele era clara com sardas espalhadas por ela, seu cabelo vermelho fogo cortado curto, e seus olhos verdes gentis continham uma mistura cativante de travessura e tristeza. Sua voz, quando falava, tinha o charme melodioso dos duendes. Ela veio da Irlanda, tendo migrado para os Estados Unidos como parte de um conjunto de dança irlandesa, semelhante ao Riverdance, eventualmente se estabelecendo em Denver. Cerca de um ano antes, ela se mudou para Durango após o término abrupto de seu noivado, que terminou 2 dias antes do casamento agendado. Parecia que ela tinha pego seu noivo em flagrante com uma stripper contratada durante sua despedida de solteiro. Ela não tinha planejado estragar sua festa, mas a caminho do café da manhã com algumas amigas após a despedida de solteira, eles passaram pelo clube. Lá, ela notou o noivo e seus amigos saindo do clube, e uma das garotas estava se aconchegando ao noivo. Ela ficou curiosa e decidiu segui-los para ver o que estava acontecendo. Este evento foi uma provação difícil para ela, que agravou uma vida já difícil. Seu pai era um alcoólatra violento que aterrorizou sua mãe até que eles fugiram quando ela tinha 15 anos, depois que sua agressão se voltou contra ela. Mesmo assim, ele os perseguiu implacavelmente até que as autoridades intervieram, o que levou à sua prisão. Aos 22 anos, ela se meteu em problemas durante as férias em Londres, depois do que ela experimentou muitos choques cardíacos, culminando na traição de seu noivo. Talvez nosso vínculo fosse tão forte porque nós dois entendíamos a dor da traição. Durante minhas viagens recentes, refleti muito sobre as ações de Betty e me vi incapaz de conciliar suas profissões de amor com a visão dela com outro homem na cama. Sua traição ao nosso casamento me deixou perplexo, sem entender seus motivos. Apesar das minhas tentativas de me convencer do contrário, não pude negar que me importava profundamente. Ansiava por compreender o fim do nosso amor outrora querido e por que Betty se sentia justificada em buscar afeição fora do nosso casamento, desconsiderando minha firme crença na lealdade. Enquanto estava fora, fiquei a par dos acontecimentos em casa principalmente por e-mails com Laura, que parecia interessada em consertar nosso relacionamento tenso. Ela expressou preocupação por Jason, que havia perdido o emprego e estava implorando para Betty deixá-lo voltar para suas vidas. Tive algumas conversas breves com Betty, mas cada vez que ela começava a ficar emocionada ou tentava se desculpar, eu a interrompia. No entanto, eu a assegurei de que a ouviria quando voltasse, embora soubesse que isso não mudaria minha decisão. Eu só queria ouvir a perspectiva dela. Àquela altura, minha mente já estava decidida. Eu tinha decidido morar em Durango, então passei 3 semanas me estabelecendo em minha nova casa e auxiliando Kylie e Chris com seus negócios. Durante esse tempo, também passei um tempo considerável com Maureen.
Tivemos uma conversa profunda na noite de Ação de Graças, cobrindo uma série de tópicos, para a surpresa e alegria de Chris. Enquanto eu a acompanhava até o carro, trocamos um beijo. Não foi apaixonante, mas tinha uma promessa para o futuro. Durante as 3 semanas que passei lá antes de voltar para casa, ou mais precisamente, para minha futura antiga casa, saímos em aproximadamente 12 encontros, gradualmente nos tornando mais próximos e íntimos. Eu estava ciente da necessidade de cautela devido ao passado de Maureen. Ela havia sofrido muito com relacionamentos anteriores e estava compreensivelmente apreensiva sobre se machucar novamente. No entanto, quanto mais eu a conhecia, mais evidente se tornava que, apesar de suas experiências passadas, ela possuía uma natureza apaixonada. Ela beijava incrivelmente, com lábios perfeitamente adequados para o prazer e uma língua habilidosa. A antecipação era agonizante porque quanto mais tempo eu passava com Maureen, mais forte meu desejo por ela crescia. Ela exalava sensualidade e tinha um encanto cativante, mas eu respeitava sua abordagem cautelosa e seu desejo de levar as coisas devagar. Minha paciência foi finalmente recompensada no fim de semana antes de eu voltar para amarrar pontas soltas com Beth. Kyle e Chris insistiram em me dar um gostinho verdadeiro do Colorado, então eles organizaram uma viagem de esqui de 4 dias. Há um ótimo resort de esqui nos arredores de Durango, e Purgatório é bem perto, mas eles queriam que eu aproveitasse totalmente a experiência de esqui. Então eles usaram suas conexões com um amigo no setor imobiliário que nos ajudou a garantir um lindo apartamento de 2 quartos em Telluride, que fica a cerca de 70 milhas de distância. Poucos dias antes da nossa partida, enquanto jantávamos com Maureen, o assunto da viagem surgiu, e ela perguntou sobre o que deveria levar. Fiquei momentaneamente sem palavras, e ela respondeu com um sorriso sutil. Você sabia que eu estava indo, não sabia, mulher-esposa? Ela comentou. Eu estava esperançosa, mas não tinha certeza se era apropriado te convidar, admiti. Você sabe que o apartamento só tem 2 quartos. E por que isso seria um problema? Ela perguntou, seu sorriso se alargando. Você tem certeza? Eu questionei, segurando suas mãos e olhando em seus olhos. Absolutamente, ela afirmou. Desde o momento em que te conheci, eu soube que você era a pessoa que eu estava procurando por toda a minha vida. Eu entendo você, eu conheço seu coração, você é um bom homem, Pat, e você merece felicidade. Eu acredito que posso lhe trazer essa felicidade. E ela certamente fez isso. Em uma manhã fria e cristalina de quinta-feira, dirigimos até Telluride. A recente nevasca pesada nas altitudes mais altas prometia ótimas condições de esqui. E, de fato, elas foram cumpridas. Minha experiência anterior de esqui era uma lembrança distante de uma viagem da faculdade para Vail. Maureen já tinha ido às pistas uma vez antes, acompanhada por Kyle e Chris, na temporada anterior. Apesar de nossa experiência limitada, Maureen e eu decidimos fazer uma sessão de um dia recomendada na escola de esqui antes de nos aventurarmos nas pistas sozinhos. Depois de entender o básico, tivemos um tempo fantástico navegando montanha acima e abaixo. Sabiamente evitamos as trilhas de diamantes pretos de especialistas, mas ousamos encarar algumas azuis intermediárias, nos encontrando lidando com elas com habilidade decente. Passar um tempo na montanha com Maureen, alguém por quem eu tinha me afeiçoado profundamente, foi revigorante. Embora incerto se o amor já havia florescido entre nós, nossa afeição mútua e conforto na presença um do outro eram inegáveis. No final do nosso primeiro dia, estávamos doloridos e exaustos. Mas era o tipo satisfatório de dor e fadiga que se segue a um dia cheio de diversão. Nós 4 nos reunimos em um restaurante com preços decentes para nossa refeição pós-esqui, onde celebramos nosso crescente vínculo em todos os aspectos. Ao retornar ao condomínio, tomei um banho e me acomodei na espaçosa cama d'água com um livro que estava lendo, enquanto Maureen se entregava a um longo banho. Pensei em me juntar a ela, mas optei por não pressioná-la, esperando que ela tomasse a iniciativa. Sou grata por ter esperado. Ela entrou no quarto exalando a fragrância de flores de pessegueiro, envolta em um longo e levemente pesado robe. Parada na porta, ela me lançou um sorriso. Gradualmente, ela afrouxou o cinto do robe, permitindo que ele caísse aberto. Você gosta do que vê? Ela provocou,
seu gentil sotaque irlandês aumentando o encanto. Eu apenas assenti, admirando a figura esbelta de Maureen. Eu rolei para fora da cama e caminhei até ela. Minhas mãos exploraram seu corpo enquanto nos abraçávamos e nos beijávamos. Parecia que estávamos perdidos em algum tipo de reino surreal. Quando chegamos na cama, fomos direto ao assunto. Ao contrário dos meus encontros anteriores com Marcia e Dolores, não havia pressa, nenhuma necessidade urgente de pressa. Em vez disso, aproveitamos cada momento, aproveitando a oportunidade de nos conhecermos melhor e estabelecer contato um com o outro. Espero que tudo